Eu fiquei bem preocupado quando a Mônica me convidou, porque até trouxe a minha colinha, né? Porque para você falar, eu não tenho problema nenhum para falar de um equipamento, defender uma negociação, apresentar alguma coisa, não tenho muita dificuldade. Mas quando é algo carregado de emoções, né? Eu e a Cristina estavam conversando sobre isso hoje no café, é diferente, gente, é diferente. Então, quando essa conversa vem carregada de emoção, é diferente. Aí eu só tive dona Ingrid, tive 2 vezes que eu tinha que fazer minha colinha, viu? Foi no casamento do meu filho, há 1 ano e 2 meses atrás, e hoje, para vocês terem uma ideia da carga emocional que é. Porque nós somos atalaias, não de uma companhia, nós somos atalaias, somos bacharéis de um sobrenome. Percebi que a minha vida pessoal e o meu casamento, ele andou paralelo à minha história dentro da Saúl. E eu vou explicar por quê. Porque dia 12/10, numa entrevista, nada mais, nada menos, com a dona Ingrid, 12/10 de 1995. 12/10 de 1995. A dona Ingrid e a Rose, né? Só molezinha, né? Bem, uma entrevista bem tranquila, né? E eu confesso que eu não conhecia a Saúl. Aquela frase da entrevista, eu realmente assumi isso. Eu quero ser parte desse time, eu quero ser parte dessa família. Em março de 97, nós temos o primeiro planejamento estratégico, dona Ingrid, lembra? Primeiro planejamento estratégico, nós queríamos faturar 15 milhões em 2002. Eu lembro certinho desse número porque eu fiz parte. E ali eu fui promovido a supervisor de fábrica, né? Coisa boa, né? Supervisor de fábrica é bem tranquilo. Me lembro certinho quando o Milton Bender me entregou o meu jaleco cinza, né? Que a gente usava como supervisor. Cara, foi o máximo, né? Gostei demais, né? Trabalhava aqui em cima com a dona Doroteia. Dona Doroteia conferia as comissões. O pessoal lançava os pedidos e ela conferia. Ela tinha um caderninho e ela anotava centavo por centavo. E teve um dia, logo, tinha o quê? Uns 2, 3 meses de empresa, ela chamou eu não me lembro quem que emitia os pedidos naquela época, ela chamou a pessoa que emitia os pedidos e ela disse assim, ó, viu, aqui tem um erro de cálculo, tá errado. E dava assim, na época, tipo hoje, contextualizando, 2, 3 reais. E aquilo me impressionou porque eu comecei a entender os valores e os princípios que hoje norteiam as nossas vidas, né? E eu vi que a empresa era uma empresa séria. Depois desse período, nós começamos a ter algumas dificuldades dentro da Saúl. Sério, certo? A saída do seu Gunter foi assim bem difícil. A gente acompanhou isso, eu estava junto. Nós não éramos muitos, né? Como é hoje, 700 e poucos, não. A gente era 100 e poucas pessoas. Depois eu tive dificuldades com pessoas, porque eu era um gurizão de 22 anos e, né, supervisor de fábrica, com bastante gente para fazer gestão de pessoas é muito tranquilo, né? As pessoas sempre fazem o que você pede, sempre estão compromissadas com a empresa, então foi um período assim que começou a mudar a minha vida dentro da própria companhia, né? Depois nós tivemos a saída do seu Walter, que também foi bem difícil, né? Nós tivemos crises, lembra, dona Ingrid? Crises nesse período, mas a gente conseguiu cumprir aquela meta que o planejamento estratégico tinha estabelecido em 2002. Difícil foi a morte do seu Botega. Eu lembro certinho o dia que ele fez a cirurgia e ele chegou logo uns dias depois, naquela cadeirinha que ele carregou por alguns tempos, e ele vinha na Saúl. Nós compramos a Senic para ele, automática, lembra, dona Ingrid? E isso foi muito difícil. Foi um período muito difícil. A morte dele foi algo assim que os mais velhos, né? Nossos mais velhos, sentimos muito. Mas foi graças àquela frase da entrevista. Eu realmente assumi isso. Eu quero ser parte desse time. Eu quero ser parte dessa família. E dentro desse contexto, não me deixaram. Eu fui para o comercial. Em dezembro de 2007, eu mudei para o Paraná. Em setembro de 2008... Quando eu comecei a vender, veio a bolha americana. E o Gerson, na época que era meu gerente, me disse assim, Gil, tu tá proibido de sair. Nós temos diretrizes aqui que você não deve mais gastar o dinheiro da Saúl, pelo menos
até a gente ver o que vai acontecer. Isso foi uma diretriz de uns 20, 30 dias. E eu tinha acabado de ir para o Paraná, tudo novo, vendedor agora, que bom, né? Com sangue nos olhos, e eu não podia mais sair. De 2007 até quando eu fui para o Paraná até hoje, eu chamo de maturidade, porque foram essas situações que fortaleceram o meu carinho pela saúde, o meu carinho pela família, o meu carinho pelo sobrenome. E eu fui para um estado que em 40 anos foi atendido por 4 pessoas, né? Nada mais, nada menos do que o Sr. Ernesto Otto Saur, atendeu na década de 80 e 90, depois um senhor chamado Adir Luiz Botega, depois o Gerson por 10 anos. Esse é o estado que eu recebi, esse foi o compromisso que eu recebi para manter, para continuar esse legado, e eu tomei isso para mim como realmente um baluarte, uma atalaia, uma bandeira para carregar, e eu chamo esse período então de maturidade. Então, hoje eu estou num período de maturidade com a saúde. O que eu aprendi com tudo isso, gente? Né? Termino aqui daí. Maduro sim, mas eu preciso inovar. Eu arrisco dizer que a nossa geração, a geração que nasceu no ano 60, 70 e até meados de 80, foi a geração que mais se transformou. Sabe por quê? Porque eu fugia de casa para nadar no riacho, no arroio do Moinho. Eu jogava bola dia e noite, pé descalço, não tinha acesso a tecnologia, nenhum, entendeu? Me lembro quando meu pai se associou à CRT, né? Que coisa maravilhosa, você ter um telefone em casa, né? Era algo fantástico. E hoje eu preciso me inovar. Hoje eu estou aqui como um profissional, sendo cobrado e disposto a me reinventar. A minha história é minha, eu não estou querendo dizer que tem que ser a sua história, é a minha história, mas ela é minha. E eu sou fruto, o profissional que eu sou é fruto de tudo que eu vivi dentro dessa companhia. É fruto de tudo isso, esse legado, esse carinho que eu tenho. Então, eu tenho um carinho, sim, muito grande, e defendo o nome Saur, assim como eu defendo o meu casamento, porque a minha história anda paralela com o meu casamento. Saur 100 anos, o movimento que define o futuro.